Alô, amigos que acompanham o nosso portal Terceiro Tempo, do nosso querido Milton Neves, você que nos acompanha pelo Facebook, você também que nos acompanha no nosso canal do YouTube, o Terceiro Tempo TV, a gente sempre com matérias especiais, principalmente abordando os esportes olímpicos. Vem aí Tóquio em 2020 e o Brasil começa já a preparação, a tentativa de vaga em vários esportes, em várias modalidades. A gente está aqui recebendo uma figura muito importante que vem um resultado expressivo para o esporte brasileiro. A gente está aqui com o André Avalone, que é o treinador da seleção masculina de polo aquático, que recentemente ganhou a Copa UANA aqui nas piscinas do SESI, e essa Copa UANA foi classificatória para o Mundial, que vai acontecer na Coreia. Então, um resultado muito expressivo, porque além da classificação, o Brasil acabou ganhando a competição, o bicampeonato, contra seleções como Canadá e também Estados Unidos. André, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que realmente a gente pode colocar assim, né? Mais um resultado expressivo para o polo aquático brasileiro. Obrigado pelo convite de estar aqui. É sempre bom estar falando sobre o polo aquático para a mídia, para as pessoas que não estão muito acostumadas em escutar outros esportes. Realmente foi um título expressivo, né? Foi uma questão muito importante para nós, o polo aquático, que eu acho que nós estamos num recomeço. Recomeçar de uma forma assim com título é sempre importante para a gente. E foi uma conquista difícil, porque a gente teve uma fase preliminar, que foi para definir posições, e o Brasil perdeu para o Canadá por 3 gols de diferença e perdeu para a seleção dos Estados Unidos com uma margem um pouquinho maior. Quer dizer, quando todo mundo já imaginava que dificilmente haveria uma volta por cima, o Brasil foi, ganhou do Canadá até com facilidade, já garantindo a vaga para o Mundial, e ganhou dos Estados Unidos nos pênaltis. O mais difícil foi levantar o astral depois de 2 derrotas, André? Olha só, a gente tem que deixar claro algumas coisas. Toda a nossa preparação para esse evento foi feita no Brasil, entre nós. Eu acho que são as condições que nós estamos tendo hoje. Não vou reclamar absolutamente nada, mas foi o que a nossa confederação e o nosso Comitê Olímpico Brasileiro conseguiu nos proporcionar. É importante dizer também que foi o primeiro evento internacional com as novas regras, onde Canadá e Estados Unidos já participaram de outros torneios. Então eles chegaram realmente mais adaptados a essa nova regra. E nós demoramos um pouquinho para entender, adaptar, acelerou muito o jogo e a gente não conseguiu treinar nesse ritmo, nessa intensidade. Então eu acho que esses 2 primeiros jogos nos serviram muito para adaptação, a conhecer um pouquinho mais das regras. E o time não se abateu, não ficou abatido não, o time sabia dessas condições, a gente preparou o time para isso e eu acho que quando precisou mesmo, a gente conseguiu essa rápida adaptação e o jogo contra a Argentina, que era um jogo que valia muito, a gente conseguiu sair bem. Então, como você mesmo disse, não é todo mundo que conhece um esporte, o polo aquático no caso, né, que vem ganhando espaço nos últimos tempos. Explica rapidamente quais foram as mudanças. Olha, primeiro eu acho que a mais significativa foi o tempo de ataque, né? Normalmente a gente sempre, quando dava um rebote ou era 2 metros, a gente tinha 30 segundos mais de ataque. Agora não, você só tem 30 segundos a partir do momento que você recupera a posse de bola. Então, até chegar no ataque, você sempre vai ter 20 segundos. Deu um rebote, 20 segundos. Bateu na trave, 20 segundos. Deu escanteio, 20 segundos. Então, você acelera muito o tempo. Você começa a partir do momento que você tem 30 segundos para defender o gol, não, você só vai ter 20 segundos. Então, você acelera muito. Outra regra significativa também, que foi um pouco mais sobre interpretação, em qualquer momento que você obstruir, parar, segurar 2 mãos dentro da água, é expulsão. Então, de um jogo que normalmente você tinha 10, 11, 12 expulsões, você começou a ter 20 expulsões. Então, isso taticamente mexe muito com o time. Você tem que começar a distribuir mais as expulsões. Jogadores que só atacavam, que eram, não, eu sou atacante, viu? Não. Agora o jogador tem que saber atacar e tem que saber defender. Então todos os jogadores é muito importante que defendam o centro. Então mudou esses aspectos. A questão do chute, de você sofrer a falta atrás dos 6 metros, cobrar a falta e chutar, é interessante também. Outra coisa também que mudou a partir do momento que o jogador fica de frente para o gol,
Se ele é encostado nas costas ou no braço, ele não precisa mais sofrer a falta, soltar a bola, ele já é pênalti. Então aumentou muito o número de pênaltis durante o jogo. Pra gente, tendo o soro, é até uma vantagem. Ele pegou 2 na final com os Estados Unidos, exatamente, na decisão, né, por tiros. E nos pênaltis, né? Nos Os pênaltis ele pegou 2, mas durante o jogo ele também pegou 2. Então a gente acabou sendo mais valorizado, né? Então, basicamente, as regras que mudaram foram essas. É como no basquete, né? A hora que o cara tá subindo lá para a cesta, se toca nele, já é falta. Então, essas foram as regras. E quando perderam os 2 jogos, você falou que o time sabia onde podia chegar, né? Qual foi a conversa? Porque, principalmente a derrota para o Canadá, os Estados Unidos está um pouco acima, tanto que houve um empate na final, a decisão foi para os pênaltis, vocês ganharam, foram bicampeões, mas o Canadá seria aquele time mesmo para ser vencido, né? Olha, a gente fez toda a nossa preparação para vencer o Canadá no momento certo. Eu confesso para você que a intensidade que nós jogamos contra o Canadá não foi a que a gente sabia que precisava. É lógico que eu não vou dizer, não, nosso time vamos jogar a 80%, 90%. Não, de forma alguma. Eu acho que o time deu o máximo, mas também acredito o fator jogar em casa, uma adaptação às regras, um pouco de nervosismo. O time jogou bem, mas acabou não vencendo. O Canadá tem um time muito forte também. O Canadá tem um jogador, o número 4, Constantin, que é um jogador muito bom. Eu acredito que hoje seja um dos melhores do mundo. Mas a gente não fez nada especial para jogar contra ele. A gente tinha essa carta na manga e a gente queria, eu como técnico, eu queria ver como jogava mais esse jogador. Então a gente não fez absolutamente nada de diferente do que faria como nós fizemos na semifinal. Na semifinal, sim, eu já sabendo como eram os deslocamentos, como que ele chutava, como que ele defendia, onde que ele costumava jogar na defesa. Então a gente fez algumas alterações, algumas mudanças que foi esse resultado. E esse é o problema, né? É que a gente fala. Hoje em dia o esporte ele tem muito detalhe. E você mesmo disse, você não pôde jogar fora, treinar fora, não participou de uma competição com a regra nova, e você teve que observar um jogador adversário no ato, no meio do campeonato. Quer dizer, você não teve essa possibilidade de viajar para, de repente, ver uma competição. Porque você falou, não dá para reclamar, mas é o que temos hoje, né? Eu não vou dizer que a gente... Quer dizer, eu já tinha vídeos, já tinha assistido jogos desse jogador. Esse jogador jogava em clubes importantes na Europa, então eu já sabia quem era. Eu já sabia quem... Ele já tinha jogado na Liga Mundial em 2017, em 2018 na Nova Zelândia. Mas o movimento ao vivo é diferente, né? Sim, sim. Mas olha, é a situação que nós estamos, entendeu? Eu não posso, eu acho que hoje a internet ela nos ajuda. Sim. E a gente tem que aproveitar isso daí. Eu sabia como jogava esse jogador, não tinha a experiência de ter jogado contra ele, mas é um jogador mais que está na nossa lista, que a gente já sabe jogar, a gente já sabe o que fazer com ele. Nós realmente anulamos esse jogador e te digo mais, não foi na nossa defesa e foi no nosso ataque. Cada vez que a gente chegava no ataque com ele, a gente fazia movimentos para ele cansando e demorar mais tempo para chegar no ataque dele e poder jogar. Chegou um momento do jogo que ele já não tinha mais gás para jogar. Então foi uma bela decisão do time. A gente está conversando com o André Vallone, que é o técnico da seleção brasileira masculina de polo aquático, que se classificou para o Mundial da Coreia. E que é importante frisar, né, André, que é um grupo jovem, um grupo novo. A gente tem aí o Grumi, que é um talento que veio aí da Olimpíada, o Bernardo, tem o Rudá, o Sor, que é um goleiro excepcional, que é naturalizado brasileiro, né? E muitos garotos, né? Então, por ser um grupo muito jovem, você acha que a resposta já está sendo melhor até do que vocês esperavam? Com certeza, são jogadores talentosos e a escolha desse time com o Ricardo Azevedo, nosso supervisor, colocando algumas importantes colocações no grupo, na escolha dos nomes. 80% a 90% desse time tem condições de chegar em 2024. Então é um trabalho a longo prazo. E a maioria, 50% ou 70%, tem condições de chegar a 2028. Então é um time que tem muito potencial, tem muito para crescer. A gente acredita muito neles. Alguns jogadores, eu acho que um pouco mais experientes, vão nos ajudar nesse processo de renovação, de assumir algumas responsabilidades.
Mas o mais interessante é que os líderes que nós queríamos que assumissem, que são alguns jogadores mais novos, como o Grume, por exemplo, têm assumido o seu papel, e isso é muito importante, porque o Grume até 2028, da forma como ele é profissional, que se cuida, ele tem condições de chegar. Um detalhe importante, é um grupo jovem, o Grume joga no polo aquático da Europa, né? Existe um planejamento por parte da confederação, você falou do Ricardo, o Rochinha, que tem muita experiência também no polo aquático, de fazer de repente um intercâmbio, tentar colocar mais jogadores na Europa, porque a gente vê que isso aí dá resultado. No handball, por exemplo, isso foi fundamental no feminino, agora está sendo fundamental no masculino. Existe esse pensamento, tentar encaixar mais jogadores para que eles peguem, porque como você disse, ficar por aqui, eles podem ter talento, mas um vai ter competição importante, vai ter 1, 2 no ano, tira um pouquinho desse crescimento. Existe essa possibilidade? Dá para vislumbrar no futuro esses jogadores jogando no polo europeu? Olha, eu acho que aí nós temos opiniões distintas, ok? Respeito às opiniões de muitos, porém, a gente tem que sempre pensar no meio termo, na minha forma de pensar. Eu acho que é um trabalho a longo prazo. Se a gente pegar todos esses jogadores e falar vamos para a Europa, pode ser que a melhora deles vai ser imediata, 1 ou 2 anos. Mas e como fica o resto do waterpolo brasileiro? Então eu acho que a gente tem que pensar um bem bolado. Se a gente conseguir, através da seleção brasileira, fazer esses jogos na Europa, eu acho que é bom negócio. Não vou incentivar que um jogador vá embora, mas também não vou dizer que não vá. Se eu acho que o jogador tem uma boa proposta, eu acho que tem que ir. O jogador tem que pensar nele. Mas eu não vou incentivar um jogador brasileiro a ir jogar na Europa pelo fato, não, você vai melhorar. Prefiro incentivar os clubes e trazer patrocinador, conseguir incentivar para que tragam jogadores estrangeiros para melhorar o nosso nível aqui no Brasil. Incentivar os nossos técnicos a trabalhar com os melhores jogadores. Isso é o que eu tenho que incentivar. É o que eu acredito. E acredito que dessa forma, a longo prazo, nós vamos ter melhor resultado. Nós vamos ter os melhores jogadores jogando aqui no Brasil. Você falou em treinadores, eu acho isso muito importante. E quando a gente fala em técnico internacional, técnico de fora, eu tenho uma opinião que eu acho que isso é interessante de uma forma. Que esse técnico trabalhe com os técnicos nacionais para poder passar o know-how que ele tem. Qual foi o legado que o Ratko Rudik deixou no polo aquático? Olha, eu vejo um legado muito claro e agradeço imensamente a ele pela mudança de comportamento dos nossos atletas. Ele realmente implantou uma filosofia de trabalho muito sério, de muito respeito, de coisas pequenas, porém muito importantes. Horários, respeitar o companheiro ao lado, se você está em treinamento, você está concentrado. Isso foi o que ficou. Então muitos dos jogadores, assim como o Grume, como o Rudá, como o Soro, como o Braga, são jogadores que continuaram na seleção e estão conseguindo deixar isso como legado para os outros jogadores que estão chegando. O Ratko é uma pessoa muito profissional. Eu tenho certeza que quando ele veio para o Brasil, ele foi contratado para conseguir uma medalha olímpica. Então ele fez de tudo para conseguir. Com relação à formação dos outros técnicos, formação de novos treinadores, acredito que não era essa a prioridade dele e nem da confederação. Não vou chegar aqui e falar está certo ou está errado. Sim. Ele foi pago para conseguir o resultado. E isso eu tive essa conversa com ele. Inclusive, ele está me recebendo no Reco semana que vem. Eu estou indo para lá para passar alguns dias com ele. Eu tenho muita gratidão por ele, respeito ele e eu acho que quanto a legado, eu acho que foi isso que ele deixou, principalmente. A minha opinião, eu acho que quando você faz um trabalho como esse, traz um técnico como esse, eu acho que deveria ter uma preocupação de futuro. Eu acho que ele deveria trabalhar muito mais ao lado dos técnicos nacionais. Você agora que assumiu, por exemplo, o comando da seleção, mas aí é minha opinião também, cada um tem a sua. Eu sei que o Brasil fez um caminho pensando em medalhas
e não pensando tanto no futuro, e a gente está sentindo isso agora, né, que diminuiu bastante o investimento. E base da seleção brasileira, a gente já viu que teve essa renovação. As categorias de base também estão dando frutos, surgindo novos atletas? Olha, o Rochinha, que é o responsável por isso, eu acredito que ele está fazendo um trabalho brilhante. A gente tem trabalhado bastante com os técnicos da base, nós trabalhamos juntos. Quando eu tenho treino aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, nós sempre temos alguns técnicos da base trabalhando junto. O Rochinha já me ligou, a gente teve uma reunião por telefone aí, ele já disse que em muitas concentrações da base ele gostaria que eu tivesse presente. Eu acho que isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. Nós vamos ter um congresso técnico de 13 de março a 16 de março no Rio de Janeiro, onde será obrigatória a presença de todos os técnicos do Brasil que queiram participar de um evento nacional. Eu acho que isso é importante para ele colocar as diretrizes que ele quer. Eu também vou estar presente, eu vou estar conversando, participando das reuniões. Eu acho que é um começo, eu acho que é um trabalho também a longo prazo. Eu não acredito em trabalho a curto prazo, acredito em trabalho a longo prazo. É um trabalho que já vem dando frutos, né? Porque até então, até 2012, ninguém ouvia muito falar de resultados no polo aquático. Em 2013 o Brasil foi bronze na Liga Mundial. 2015 foi bronze na Liga Mundial, que foi um ano antes dos Jogos Olímpicos, onde o Brasil acabou terminando em 8º lugar. Mas o crescimento foi realmente muito grande, tanto que agora o Brasil é bicampeão da Copa UANA, contra Estados Unidos, Canadá, e há um tempo atrás não existia realmente uma concorrência muito grande com essas duas seleções, né? Então a gente vê esse crescimento. E em cima disso, o que a gente pode esperar para Tóquio 2020? Eu sei que existem duas formas de classificação, existem os Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, e depois um pré-olímpico já em 2020, um pré-olímpico mundial. Pelo que a gente viu na Copa UANA, dá para conseguir a vaga no PAN, né? Eu acho que a gente precisa manter os dois pés bem fincados no chão. Esse time é um time muito guerreiro. Eu acho que nós estamos despertando uma característica a mais desse time brasileiro, que é um time guerreiro, um time lutador, um time que tem muita garra. Eu acho que é o brasileiro. Eu acho que esse é o jogo típico do brasileiro. Então eu acho que a gente precisa fincar bastante os pés no chão. Criar expectativa, eu acho que nós, profissionais, temos que acreditar no nosso trabalho. Quando eu falo não estou falando que vai conseguir. Eu falei que os resultados na Copa UANA mostram que dá para brigar de igual para igual, né? Pronto, eu acho que é isso. Eu acho que todos os jogadores hoje acreditam, a comunidade do polo aquático acredita, e a gente tem que ter condições para conseguir melhorar o nosso rendimento. A confederação tem trabalhado bastante para isso. Nós conseguimos uma classificação para o Mundial que foi importantíssima. A classificação em primeiro lugar na América nos coloca num grupo que pode ser um caminho mais fácil, ok? Mas o nosso planejamento é usar o Campeonato Mundial como uma preparação para o Pan-Americano. O Pan-Americano é o nosso principal objetivo. Então no Mundial você vai ver um time que vai estar trabalhando, um dia de jogo, outro dia sem jogo. Então nós vamos treinar, nós vamos trabalhar fisicamente, nós vamos trabalhar tecnicamente, nós vamos trabalhar taticamente, nós vamos usar o ritmo de jogo para a gente chegar no Pan-Americano e ter uma boa sequência de jogo. E eu acho que é legal também o Mundial, porque além de ser uma preparação para o PAN, já vai servir de um espelho, porque com certeza em algum momento a seleção brasileira vai cruzar com seleções europeias. E vamos dizer que não se consiga a primeira colocação nos Jogos Pan-Americanos. O Brasil vai disputar um pré-olímpico mundial em 2020, no começo de 2020, para tentar as últimas 3 vagas restantes. E nesse pré-olímpico são 3 seleções da América, então seria, vamos dizer que o Brasil não consiga. Brasil, Estados Unidos ou Canadá, porque um deles ficaria com a vaga pelo PAN, e mais a Argentina. E 5 europeus. Então, quer dizer, o Mundial vai servir também para isso, para vocês terem uma ideia de como estão jogando os europeus que podem vir a ser adversários no pré? Com certeza, com certeza. Tomara que não, mas... Com certeza, eu acho que a gente está criando o nosso material de vídeos. Então a gente tem lá vários jogos. Ontem eu estava assistindo Itália
e Montenegro, que a Itália venceu Montenegro por 1 gol. Eu assisti ontem também Grécia e Romênia, Espanha e Grécia, desculpa. Então eu acho que a gente vai somando materiais. Eu acho que a gente também tem que ter um pouco de cuidado em dizer, poxa, nós ganhamos dos Estados Unidos, nós temos condições de ganhar de qualquer outro time. Olha, nós sabemos o nosso potencial. A gente não pode achar, eu acho que a Europa está num outro nível. Dentro da Europa tem vários níveis? Sim, tem. Então a gente também não pode achar que é hora de jogar contra a Sérvia, Montenegro, Croácia. Nós temos que ter pés no chão e acreditar no nosso trabalho e pouco a pouco. Europa está um pouquinho acima? Está um pouquinho acima da gente ainda. Mas ganhou da Sérvia nos Jogos Olímpicos, né, que foi campeã. Inclusive eu estava vendo o jogo lá, eu fui assistir o jogo final Sérvia e Croácia, que foi uma final fantástica, né, não só pelo aspecto esportivo, mas até pelo aspecto político, né. Claro, eu acho que foi um jogo histórico do Brasil. A torcida foi maravilhosa, o momento foi maravilhoso, eu também estava lá presente. E eu acho que se um dia foi possível, por que não outro dia, né? E quem está nos acompanhando, né, pelo Facebook, pelo YouTube, pelas nossas mídias sociais, né, sentiu uma diferença, né? Sentiu que o André agora está com uma camisa diferente. Ele está com a camisa da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, né? E agora está com a camisa do SESI, porque ele é técnico da seleção, mas também tem o seu trabalho no SESI, que é um trabalho muito legal, um trabalho que busca também a renovação, busca a revelação de novos atletas. É importante isso, né, André? Porque, como você mesmo disse, não dá para ficar o ano todo só com a seleção, e seria o ideal, mas não existe isso, não tem condição. Então você tem que ficar, para não ficar enferrujado, trabalhando num clube e também tendo aí, claro, contato com a seleção, né? Olha, o ideal seria, eu acho que ter um técnico somente para a seleção brasileira. Infelizmente hoje, as condições que nós temos no Brasil, isso não é possível. Acredito que um dia que venha um outro técnico, ou eu, não importa. Mas hoje está completamente ligado, né? Não tenho como me desvincular de um ou de outro. Se eu falo de seleção brasileira, é impossível não falar dos projetos novos que surgiram no Brasil com o legado olímpico, porque o SESI começou com o esporte quando saiu a notícia que as Olimpíadas seriam no Brasil. Então eu acho que o SESI, a BDA, é o legado olímpico. E falar de legado olímpico, hoje a gente está vendo que o futuro do esporte brasileiro está através dessas grandes instituições que investiram e acreditaram no esporte brasileiro. E a gente conversava, porque é lógico que o Brasil é muito grande, São Paulo é enorme, São Paulo tem as principais equipes de polo junto com o Rio de Janeiro, né? O que está sendo feito no SESI para essa captação de novos atletas? Como é que é o trabalho? Olha, o SESI ele funciona como uma pirâmide, ok? Eu acho que é a forma, vamos dizer, perfeita de trabalhar o esporte. Nós temos mais de 70 mil alunos dentro do PAF, que é a base da nossa pirâmide. No polo aquático são mais ou menos 1.500, quase 2.000 alunos trabalhando o PAF. PAF é o Projeto Atleta do Futuro, que é uma questão um pouco mais social. As crianças saem da escola, vão jogar o polo aquático. Nós estamos em 10 unidades em todo o estado de São Paulo. E logo em seguida dessa base, a gente chama alguns atletas para ir para o treinamento, né? Então esse treinamento, a criança já, ao invés de treinar 2 vezes na semana, treina 3, 4 ou até 5 vezes. Começa a competição, já começa um pouquinho mais o lado competitivo do esporte. E a partir daí, quando a criança completa 16 anos, a gente já chama ela para os nossos centros de treinamento, que é aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo. E aí já começa o rendimento. E no pico da pirâmide nós temos o alto rendimento, que é o time profissional masculino e feminino que nós trabalhamos. Você falou quantas crianças? 2.000 mais ou menos. E dessas 2.000 crianças que vocês trabalham, quantas já chegaram nesse núcleo de alto rendimento? Olha, hoje, para você ter uma ideia, João, nós temos 80% do time principal do SESI masculino é de crianças do PAF, que saíram do PAF, da Educação Física Escolar do SESI. E o feminino, apenas uma atleta não veio do PAF, não veio do SESI, que nós contratamos, que é a Mirella Coutinho. Todas as demais saíram do projeto do SESI. Então, não é que nós estamos contratando, não. São crianças, são atletas que vieram de investimento do SESI. E os resultados, quais foram até agora?
O ano com esse passado, time? o ano passado as meninas conseguiram um grande resultado, foi o primeiro título adulto, foram campeãs paulista e foram vice-campeãs brasileira da Liga Nacional, né? O masculino já está há um certo tempo, a gente fez alguns investimentos, principalmente para trabalhar com a base. Por exemplo, nós trouxemos por 4 anos um dos melhores jogadores do mundo, Tony Azevedo, que ficou aqui no Brasil, trabalhou dia a dia aqui no Brasil, viajou todas as unidades, viajou o estado inteiro, fazendo clínica, fazendo palestra, conversando com as crianças, dando autógrafo, foto, criando esse idolatrismo e jogando também. Nós fomos 5 vezes campeões paulistas já, 2013, 14, 15, 16 e 18. Nós fomos tricampeões brasileiros, conseguimos ganhar em 2014, uma final histórica também contra o Pinheiros. Nós vencemos 2016, nós vencemos 2017 e o ano passado nós fizemos uma final com o Pinheiros também, mas acabamos perdendo. Você está falando em SESI e Pinheiros. A gente sabe que pelo menos há um bom tempo o Rio de Janeiro também era muito forte. Continua ou porque a falta de investimento lá é muito mais baixa do que aqui em São Paulo, os clubes deram uma desacelerada? Eu acho que com essa crise econômica, o futebol também tem passado por momentos difíceis aqui no Brasil. A gente tinha Botafogo, Fluminense muito fortes lá, né? Eles continuam fortes, eles continuam investindo, eles continuam fazendo o que podem. Flamengo agora está muito bem, está se organizando muito bem, principalmente nos esportes olímpicos. Eles conquistaram bons resultados. O Fluminense foi campeão do Brasil Open o ano passado, o Botafogo sempre está ali em cima, mas eu acredito que como estrutura os clubes de São Paulo estão um pouquinho melhores. E só para deixar então, a gente está conversando com o André Avalone, que é o técnico do SESI e da Seleção Brasileira de Polo Aquático Masculino, e nesse trabalho do SESI você falou em 10 centros, né, 10 polos. Aonde que esses polos ficam? Como que o garoto que tiver interesse, de repente ele está assistindo a gente, ele gosta da modalidade, e eu acho que polo aquático é muito legal porque tem tudo, tem água, tem gol, que é um negócio que o brasileiro gosta, né? Tem contato físico, porque o brasileiro gosta de contato físico também, né? Um jogo mais pegado, né? Fala pra gente os endereços, aonde que ficam os locais que ficam e como que ele pode entrar em contato. Olha só, o polo aquático é gratuito. Hoje nossos grupos estão cheios, mas sempre tem uma vaguinha ali. Nós temos em Barretos, nós temos em Ribeirão Preto, nós temos em Franca, nós temos em Jundiaí, nós temos em Santo André, Vila das Mercês, Jacareí, Mogi das Cruzes, Vila Leopoldina. É isso. Temos em todos esses lugares. Jundiaí é especial para você, né? Jundiaí é especial para mim. Jundiaí é minha cidade, onde eu comecei a jogar polo aquático, Jundiaí, tenho muita honra de ser jundiaense, sou formado na ESEF de Jundiaí. E como é que surgiu o polo? Só para a gente encerrar, como é que surgiu o polo para você? Para mim... Até para quem está vendo, fala assim, como é que eu começo? Minha família toda ela é do automobilismo, né? O meu tio foi um grande nome aí do automobilismo. O meu pai corria de kart, Fórmula 200, meus primos. E no momento, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu não quero. Pai, eu quero ir para a piscina. Um amigo meu me convidou para ir um dia e eu me apaixonei. E lá fiquei, nunca mais saí. Comecei em 1994 como jogador, 93 como jogador. Tive um grande mestre, que foi o Ernesto Staeli, que veio a falecer o ano passado. E aí continuei, fui para São Paulo, fui para Nova Zelândia, depois eu fui para a Europa. Morou em Barcelona há muito tempo, né? Morei em Barcelona por 7 anos. Estudei lá, fiz meu mestrado, participei como técnico de clubes do Barcelona, do Barceloneta, do San Andreu. Muito história. Dizer, lá é que veio um know-how maior para você assumir, como você assumiu agora a seleção brasileira. Claramente você tem que ter um trabalho, um nível de conhecimento bem alto, né? E esse nível você acabou pegando muito mais na Europa? Com certeza, eu acho que o berço do polo aquático está na Europa. Eu tive a sorte de passar por técnicos importantíssimos, como o Mirko Blažević, Santi Fernandes, Tony Stelier, que foram técnicos que representaram muito para mim, para minha formação principalmente.
E aí, com toda essa informação, eu lembro que eu precisava me organizar, né? Então eu acabei fazendo um mestrado, que foi um mestrado de treinamento de alto rendimento em esportes coletivos. Nós estudamos toda a base do futebol, do Clube Futebol Barcelona. Ficamos lá 2 anos estudando. E aí, com toda essa organização, a gente está hoje conseguindo implantar todo esse sistema de metodologia dentro do SESI, o que cada criança deve ser trabalhada, cada faixa etária. A gente conseguiu adaptar do futebol para o polo aquático. Então... Muito legal. O André Vallone, e aí é uma opinião minha, né? Não tem nada a ver com isso que ele está falando de buscar novos conceitos, né? Mas por isso, né, que está explicado, porque muitas vezes se fala por que técnico de futebol do Brasil não dá certo lá fora. Porque são poucos que vão buscar conhecimento, né? Então, de repente, a gente vê muito isso nos esportes olímpicos, treinadores que são aqui do país, mas que têm uma formação europeia, uma formação americana e trazem isso, felizmente, para o esporte aqui do nosso Brasil. André Vallone, técnico da seleção de polo aquático masculina do Brasil, técnico do SESI, campeão da Copa Oana, classificou o Brasil para o Mundial que vai acontecer na Coreia, vai brigar por vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Muito obrigado pela sua participação, para a gente falar um pouquinho dessa modalidade e, mais uma vez, parabéns pelo resultado alcançado e que o trabalho continue sendo feito dessa forma. Muito obrigado, sempre estarei aqui presente quando convidado. Muito bem, nós conversamos então com o André Vallone, nesse espaço aqui do nosso terceiro tempo, do nosso querido Milton Neves, falando sobre polo aquático, né? Mas sempre com uma entrevista especial, com informações especiais para você que nos acompanha no Facebook e também no YouTube, no Terceiro Tempo TV. Até a próxima, hein? Até mais!